Essa semana, relendo o Sermão do Monte, que é um dos episódios ou discursos de Jesus mais conhecidos, eu não pude deixar de perceber como a graça está presente nesse discurso e sempre esteve presente, na verdade, em todos os princípios ensinados por Jesus, todos os princípios expostos por Jesus. E mesmo a gente reconhecendo que a graça já foi explicada ou exaustivamente estudada, né, pela teologia, até definida, há uma tentativa de definição da teologia quanto a isso, a gente percebe a importância de descobrirmos o que é graça a partir dos lábios do Nazareno, a partir das ações de Jesus. Jesus demonstra de maneira concreta, real, o que é graça. Ele demonstra através das ações, através da vida, além do discurso que sai da boca dele. Então eu queria ler com vocês aí, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3 ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão uma terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse reencontro. Muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos falar e conversar sobre o Evangelho aqui, Senhor. Que qualquer reserva que porventura exista em nossos corações, que elas sejam dissipadas, retiradas e que estejamos atentos e prontos e dispostos a ouvir a Tua voz, o Teu ensino, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Manos, como eu disse antes, ninguém pode ler esse texto que a gente leu, e a gente leu só uma parte dele, né? Sem perceber a doçura, a candura, o amor, o cuidado, o zelo, sem perceber como Jesus caminhava, não só na vida, mas também quanto ao discurso que ele exprimia,
Ele caminhava na direção oposta da sociedade, oposta dos homens. E a gente vai percebendo, à medida que a gente vai lendo o texto, como a graça, ela é basilar em tudo que Jesus era e em tudo que Jesus falava. E o que é graça? A maioria de vocês aqui certamente deve saber definir o que é graça. Se você já foi a alguma igreja, se você já fez algum curso, se você já leu algum livro que trata sobre o assunto, certamente você vai responder prontamente. Graça é favor imerecido. E o favor imerecido de Deus, ele não pode ficar circunscrito às codificações teológicas. O favor imerecido de Deus, ele é tão amplo, tão abrangente, tão real, tão verdadeiro, tão singular, que não dá para a gente encaixotar o que é graça numa definição humanamente simples. Graça, portanto, eu recomendo para aqueles que querem saber o que é graça, que mirem a vida de Jesus, que olhem para o exemplo de Jesus e tudo que ele foi, tudo que ele disse e como em tudo ele agiu. Graça explica mais profundamente, eu diria, o que é favor. Porque existem favores que se troca. Um amigo pode, por exemplo, ajudar um outro amigo a construir uma casa, a limpar o carro, a carregar alguns embrulhos, alguns pacotes, e depois este ajuda o outro num outro momento. É o que a gente chama de troca de favores. Existe um favor que permite a troca. Na graça de Deus, entretanto, o favor é absolutamente imerecido. Se eu ajudo ao Edivan e troco favores com ele, isso é possível nas relações humanas, na medida em que a gente pondera aquilo que ele pode me oferecer e equilibra a relação naquilo que eu também posso oferecer a ele, na graça de Deus o favor é totalmente imerecido. Não há troca possível, por uma razão básica: a natureza do favor de Deus. Primeiro, que o favor de Deus oferecido a todos os homens preexiste aos homens. Antes de você existir, antes de o homem vir à existência, já existia graça. Antes de o homem pecar, antes de o homem ser, já existia graça. A criação já é graça. Tudo que existe é manifestação da graça. Daí que, numa relação assim, é impossível a troca. É impossível o acerto de contas. É impossível o balanço. Porque antes que você pensasse numa possibilidade de troca, o favor de Deus já existia por você. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Quer dizer, a graça de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus, era antes que todos os homens existissem. E eu fiquei pensando nesse texto essa semana e tentando ilustrar na minha mente como era para os discípulos e para aqueles homens e mulheres ouvirem o discurso de Jesus naquela relva, encostado provavelmente num morro qualquer, quando Cristo fala aqui de assuntos diversos. Vocês foram lendo esses versículos até o versículo 13 e já percebem que os assuntos são diversos. Mas apesar da diversidade dos assuntos, Jesus não se esquece
de explicitar que Deus se relaciona com os homens, com os seus filhos, diferentes de todas as outras divindades conhecidas então. E transpondo o discurso de Jesus para o nosso momento, o que a gente percebe também é que o modo de Deus se relacionar com os homens é absolutamente diferente de todas as divindades, de todos os cultos. Porque se na relação com as divindades exige-se troca, exige-se barganhas, ou vocês conhecem alguma divindade que não peça alguma coisa? Ou vocês conhecem alguma divindade que não exija afagos, que na relação com ela não haja troca, não haja oferta, oferenda, holocausto? Vocês conhecem alguma? Na relação entre Deus e os homens, entretanto, é inaugurada uma nova relação espiritual entre um Deus e um ser inferior, o homem. A relação onde não há barganhas, onde tudo é a partir da graça. E aí eu fiquei pensando que após séculos de argumentação sobre o significado da graça, nós precisamos de uma vez por todas, nós do caminho da graça, você cristão que caminha e vive e congrega em qualquer igreja, você que não é cristão também e que de repente nem tem uma religião, nós precisamos despertar para o fato de que a graça é o chão da espiritualidade, é a base, é o fundamento da relação com o Altíssimo, é a graça. Então esqueça tudo que você aprendeu. Se você aprendeu que o chão, ou o fundamento, a base da relação com Deus era a troca, era aquilo que você podia oferecer, era o modo como você podia ser, era uma construção moral, social que você podia apresentar, esqueça, porque em Jesus e a partir do discurso de Jesus, tudo isso é desfeito. Não há nada que você possa apresentar diante de Deus, não há nada que você possa manifestar diante de Deus e que possa livrá-lo de sua culpa, senão a própria graça de Deus. É somente pela graça. Não se exige nada, é favor de Deus. E qual a implicação disso? Por que é importante? E por que não entender a graça nos leva a construir uma relação espiritual primitiva e pagã? Daquelas mesmas entre, por exemplo, um aborígene, um indígena, um silvícola, um indivíduo que não conhece a sociedade ou a civilização, tem em relação ao sol, à lua, a uma pedra ou qualquer coisa que ele chama de Deus. Qual é a diferença? Qual é a implicação? Um neopaganismo, eu diria, porque a religião cristã e os cristãos vivem um certo neopaganismo, levedou a fé de tantas pessoas de tal forma que muitos transformaram a relação com Deus numa sequência ou numa equação cheia de fórmulas, cheia de ritos, cheia de métodos a fim de se alcançar a Deus. Enquanto eu lia esse texto de Mateus 5, eu lembrei, por exemplo, da oração, que é utilizada pela religião e pelos religiosos e por muitos cristãos como uma simples forma para canalizar e receber os favores divinos. Eu fiquei pensando como a oração é tratada. E a conclusão é que ela é utilizada assim, ela é utilizada para obter respostas às petições. Daí o indivíduo implora, ele pena, ele insiste no aguardo de que Deus o escute. E quando ele não recebe, ele se justifica assumindo culpas irreais. Não sei se vocês já passaram por isso.
O indivíduo ora, pena, insiste. Quando ele não recebe, quando ele não tem uma resposta às suas petições, ele assume culpas que ele não tem, que ele não deveria assumir. Culpas irreais, geralmente aquelas culpas relacionadas à falta de disciplina moral, de disciplina espiritual. Eu não orei tanto assim, eu não jejuei tanto, né? Eu não fui tão ascético, né? Eu deixei de me conduzir moralmente como a religião me ensinou, como o dogma foi me apresentado. E aí o indivíduo, ele insiste ainda mais, ele entende que é necessário continuar implorando a Deus. Muitos como se Deus fosse surdo, e imploram a fim de sensibilizar a Deus, tentando sensibilizar a Deus. Essa espiritualidade que prescinde da graça e que vive de ritos, de dogmas, de construções humanas, nela mede-se a espiritualidade pelo número de respostas aos pedidos, pelo número de respostas às preces. E quando o indivíduo é mal sucedido, o indivíduo entende que está sendo castigado e que ele não merecia resposta às suas petições. A própria linguagem que a gente ouve por todo canto, em todos os lugares, em todas as igrejas, denuncia romeiros católicos e romeiros evangélicos também, porque há verdadeiras romarias a determinados lugares que são mecas espirituais. Gente que lota espaços religiosos e cujo jargão é: eu preciso estar ali para alcançar uma graça. Quando Jesus nos apresenta esse texto, ou melhor, esse discurso em Mateus 5, e toda a sua vida e trato com os homens, Jesus demonstra que a graça nos liberta do imperativo de dar certo. A graça nos liberta do imperativo de dar certo. Percebam como é que começa o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha começa felicitando os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pobres em espíritos. Bem-aventurados são os que riem, os que choram. Bem-aventurados são os valentes. Não. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os que perseguem a fim de fazer justiça a todo custo. Não. No sermão de Jesus, bem-aventurados são os perseguidos. Percebem como a graça, ela livra a gente do imperativo de ter que ser, de ter que dar certo, de ter que ser cabeça e não cauda, como dizem. O indivíduo vira aquele girino com um cabeção e um rabinho, né? De ter que apresentar, de ter que conquistar. A graça nos liberta do imperativo de dar certo. A partir do Sermão da Montanha, a gente conclui que os triunfantes já não podem mais se gloriar de serem mais privilegiados do que aqueles que malograram na vida, do que aqueles que não tiveram sucesso, do que aqueles que não alcançaram as metas que haviam estabelecido. A graça revela um Deus teimosamente insistindo em permanecer do lado de quem não conseguiu triunfar. A graça revela um Deus teimosamente insistindo ficar do lado daquele que se reconhece frágil, fraco, carente. Até porque a companhia de Deus não significa automática reversão das adversidades. Quem prega assim está mentindo. Quem diz que andar com Deus implica em automática reversão das adversidades e dificuldades é como o marqueteiro que diz que o sabão é bom, que limpa,
Ele só não diz que desgasta a roupa à medida que você vai lavando, à medida que você vai limpando. Ele não fala dos efeitos colaterais. A graça manifestada por Jesus aqui, ela, entre outras coisas, permite também o autoexame. Ela permite a análise das motivações mais secretas que a gente carrega, das motivações mais secretas da alma, sem medo de se enfrentar, sem medo de se enxergar. É por isso que na série de afirmações, por exemplo, sobre o ódio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre a vingança, Jesus deixa claro que ninguém pode se vangloriar quando desce às profundezas do próprio coração. Ninguém. Porque no nível das intenções, mano, eu já disse isso aqui, no nível das intenções, todos nós somos igualmente carentes. No nível das intenções, todos nós somos carentes. O olhar sutil, furtivo, pode indicar adultério. É o que Jesus está dizendo aí no Sermão da Montanha. A gente só não leu esses versículos, mas depois de você ler o texto todo, você vai encontrar. O ódio despistado, o ódio disfarçado, revela homicidas em potencial. E você está pensando que Jesus está falando só de gente que mata com a espada e com o revólver? A vingança disfarçada contamina as ações mais superficiais. Jesus, nesse texto de Mateus, ele está falando daquele lugar em nós onde brotam as fontes das decisões e onde tudo é confuso. Porque exteriormente a gente parece todo arrumadinho, todo esquematizadozinho, todo certinho. Mas lá dentro de nós, tudo é muito mais confuso. Dentro de nós, vícios e virtudes se confundem. E aí a graça é interessante porque como ela liberta a gente do imperativo de ser, e a gente pode ser o que realmente somos, somente com a certeza de que não haverá rejeição, é possível a gente enfrentar os intentos do coração para ser íntegro ao final. Se você quer ser íntegro e quer ser íntegra, primeiro você vai ter que se enfrentar. Primeiro você vai ter que olhar para você. Se você deseja ser íntegro e íntegra, você precisa se enxergar. Olhar onde é que estão as suas virtudes, mas também os seus fracassos. Graça convida também a amar. É isso que a gente vê nesse texto. Jesus falou que Deus faz raiar o sol sobre justos e injustos. Derrama chuva sobre bons e sobre maus. O que quer dizer que Deus, para revelar a sua bondade, Ele não precisou ser convencido a querer bem. Ninguém teve que convencer Deus a querer bem ao homem. O que revela que Deus não faz diferenciação, não faz acepção de pessoas. O que revela que o amor de Deus não está condicionado aos méritos humanos. Quando as pessoas são inspiradas por gratidão, reconhecimento e admiração por tão grande amor, aí o indivíduo se sente impulsionado a imitar a Deus. O indivíduo se sente impulsionado a imitá-lo. Deus surpreende por dispensar bondade sem contrapartida de virtude. Deus destrói todas as lógicas humanas. Toda a lógica humana, ao dispensar bondade sem a virtude como contrapartida. E aí, na improbabilidade de os seres humanos se mostrarem bons, graciosos,
Os discípulos de Jesus devem almejar a única virtude que pode torná-los perfeitos como Deus. Sabe qual é a única virtude que você precisa praticar e exercitar para se tornar perfeito? É o amor. Não tem outra coisa. Não tem outro rito, outro método, outra conduta, nenhuma norma. Só o amor. É o amor que exige esse exercício e que o ser humano exercitando o amor consegue exprimir na terra o reino de Deus. Ninguém vai conhecer você. Nenhum amigo de escola, de faculdade, nem os seus parentes, nem os da sua casa, ninguém vai reconhecer você como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, se o amor não for manifestado e demonstrado, vivido, como experiência na sua vida. Então, manos, eu fui lendo esse texto de Mateus e confesso a vocês que eu fui ficando, eu já li várias vezes, como eu sei que vocês também já devem ter lido muitas outras vezes. Mas eu fui ficando perplexo como Deus vai manifestando o que é graça. E como a graça é esse chão tangível e importante, fundamental para nós. Como a graça é a convicção de que o acesso a Deus não depende de minha competência. O acesso a Deus não depende da minha virtude. Quem ainda insiste em acreditar que vai ser aceito por Deus pelo tom piedoso que exprime, calmo, sereno, insistente, naquelas repetições de preces, ou aquele mesmo que, e a gente sabe, alguns não repetem preces calmamente nem piedosamente, mas de maneira barulhenta. Quem pensa que vai ser aceito por Deus pelo tom de voz, primeiro nega a paternidade divina. Nunca entendeu Deus como Pai. Nunca compreendeu Deus como Pai. Antes de pedirmos qualquer coisa, manos, Deus já estava voltado para nós. A gente tem falado isso aqui todos os sábados, quase todos os sábados, né? A gente menciona sobre a graça, a gente fala, a gente prega mensagens inteiras sobre a graça. Muitos de vocês ouvem o Caio todos os dias falando sobre a graça. Mas quantos de vocês, na vida, na prática da vida, na experiência da vida, negam aquilo que têm ouvido sempre? Não creem, simplesmente não confiam. Não sabem o básico. Isso que eu estou dizendo aqui, que ao pedirmos qualquer coisa a Deus, Deus antes já estava voltado para nós, é básico. Porque isso é a tipicidade da graça. Isso nos mostra que os exercícios espirituais não precisam ser dominados como uma técnica. Tem gente que ensina a técnica para orar, a técnica para clamar, a técnica para buscar. A oração e o relacionamento com Deus é desenvolvido apenas como uma relação de intimidade. Intimidade a gente tem quando a gente compreende que a relação entre Deus e você é uma relação de paternidade. É o segredo do quarto fechado, que representa um convite à solitude, à calmaria, à tranquilidade que não acontece com sofreguidão. Daí que você não precisa fechar o seu quarto e ficar em secreto com Deus, mas ficar sofrendo, ansioso, agoniado. A graça libera a energia espiritual
que pode ser dirigida ao próximo, como disse aqui Edivan. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, como a gente leu aqui na fala de Jesus, só é possível quando eu não preciso mais me preocupar com o que vestir. Eu não preciso mais me preocupar com o que comer. Porque eu não tenho jamais que bater na porta do sagrado para conquistar benefícios particulares. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que eu sendo mau, e Jesus disse isso, vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Se eles lhes pedem um pão, vocês não dão uma pedra. Vocês não entregam para um filho uma serpente. Vocês sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Basta atentar para os lírios dos campos. Basta a gente olhar para os pardais para perceber que as ambições da gente devem escapar à mesquinhez de passar a vida administrando o dia a dia. Olha, você está tentando fazer gestão da sua existência, pare com isso. Você está tentando fazer gestão da sua existência. Não lhe cabe. Não lhe cabe, entenda de uma vez por todas, não lhe cabe fazer gestão da sua existência. Ele cuida de você. A graça ensina isso, manos. Por isso que a gente insiste aqui. Tem gente que pergunta, mas irmão, vai falar de novo sobre a graça? Vou. Porque tem sempre gente nova, sempre gente chegando, sempre gente que não entendeu, sempre gente que ainda continua afligindo a própria vida porque não entendeu. Não entendeu que a graça devolve leveza para que os filhos de Deus se sintam à vontade na presença dEle. A graça devolve leveza para que a gente se sinta à vontade na presença de Deus como os netos se sentem à vontade na casa dos pais, na casa dos avós, na presença dos avós, não é assim? Se sentem à vontade, brincam, esculhambam, arrebentam com tudo. Como meninos na casa dos avós. A graça libera pessoas para se tornarem amigas de Deus. Como Jesus diz, eu não vos chamo mais servos. Não, vocês são meus amigos. A graça nos liberta para entender que Deus não é um adestrador de pessoas, um adestrador de gente. Tampouco é um ser que definiu num manual como a gente, máquina, robô, vai funcionar. Não! A graça libera a gente quanto a isso. A graça não permite delírios narcisistas, porque nenhuma soberba se sustenta diante da percepção de que Deus aposta na humanidade e Ele ainda se convida a cear entre os seus amigos. Deus é assim, inclusivo. Sabe o que a graça faz mais? A graça distensiona o culto. O culto não precisa ser aquela coisa pesada, burocrática, com a hierarquia definida. O culto não precisa... O culto pode carecer da magia que torna todos assustados, oprimidos, esperando o que pode acontecer, a próxima revelação, a próxima profecia, o poder. Eu não trago a Bíblia. Que peso ou que culpa está sobre mim neste momento? Porque eu não trago a Bíblia. O pastor está falando, eu estou de olhos fechados, não estou prestando atenção nele. Que pena, que penalidade pode sobrevir a mim? A graça distensiona o culto.
A graça distensiona a relação com Deus, porque a graça avisa que tudo o que precisava acontecer para reconciliar a humanidade com Deus já foi concluído. Na cruz, quando Jesus disse, consumatum est, está consumado, tudo já foi concluído. Portanto, enquanto a graça não for redescoberta de fato por mim e por você, como a mais preciosa verdade da fé, as pessoas podem até afirmar que foram livres, que estão libertas, que chegaram na igreja e que foram libertas, mas continuarão em verdade presas à lógica religiosa das compensações, das trocas, da barganha, do medo, presas, sempre presas. Você pode até dizer que é livre. Se você não entendeu e não aceitou a sublimidade da graça em fé, maninho, você vai continuar um enredado na existência, amarrado. É por isso que a sua relação com Deus é tão tensa, porque na sua lógica as compensações ainda dominam tudo, as trocas, a barganha, o que você acha que pode ser, pode oferecer, pode ter. A graça é a certeza de que você está perdoado de todos os seus pecados. Ontem um maninho mandou um vídeo para mim, lá do interior. Eles têm uma iniciativa do Caminho da Graça lá. E ele ouviu um vídeo do Caio e não tinha entendido um determinado momento em que o Caio fala. Mas, entre outras coisas, a resposta que eu dei carregava esse espírito de que a graça é a certeza de que você está perdoado de todos os seus pecados, os cometidos até agora e os que você ainda vai cometer. Ou você acha que você não vai pecar? A graça é a certeza de que você está perdoado dos cometidos e dos que vai cometer. Eu só lamento que você não creu nisso até hoje. Lamento muito que você não tenha crido nisto até hoje. Porque devedores jamais vão entender que o reino de Deus é alegria, é leveza, é liberdade. Devedor não entende nunca isso. Porque devedor carrega o peso da dívida. Devedor tem que ter uma mala especial para as promissórias. Devedor tem que ter um carrinho para carregar o fardo das dívidas passadas e das que ele vai fazendo. Dá para alguém viver livre assim? A questão é que você simplesmente não creu. Não creu que a graça liquida com todas as pendências legais, as do passado, as do presente e as do futuro. Não restam alegações a serem lançadas em rosto. Ou vocês não leram? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vocês nunca leram isso? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Diante de Deus não há diabo que possa trazer acusação a seu respeito. Ninguém pode trazer acusação contra os escolhidos de Deus. O diabo chega a você. O diabo acusa a você. E acusa porque você não tem fé. E acusa porque você não creu. Que já está tudo pago. Que já está tudo consumado. E aí você escolhe sofrer por tudo que já está pago. Ele disse, está consumado, mas eu escolho sofrer, eu não quero. Está consumado, eu sei, o senhor já falou, o Caminho da Graça fala todo dia isso, o cara também. Mas eu não quero que seja pago. Eu quero contribuir, eu quero dar a minha parte, a minha parcela de contribuição.
Ai, mano, me cansa. Não dá. Você sofre por aquilo que já está pago. No dia que você entender que Ele já pagou, você vai entender o que é graça. Porque você não merecia, nunca mereceu, mas Ele pagou unilateralmente. Você não fez nada para isso. Antes que você nascesse, você era um bebê, você era um ser informe no ventre da sua mãe. Sua mãe nem tinha nascido, Ele já tinha pago. Porque Ele já era a oferta, o cordeiro imolado, entregue em holocausto desde a fundação do mundo. Aí você entende, quando você compreende isso, você entende por que as misericórdias do Senhor duram de eternidade em eternidade. Duram para sempre. Misericórdia do Senhor, mano, preexiste a você. Como eu disse antes, a graça cria tudo. Criou você, criou o mundo, criou todas as coisas, é graça. Com a criação de tudo, já havia sido criado também a cruz. O perdão, a salvação, a reconciliação. Está pago. Não há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. Agora, a religiosidade legalista insiste que Eu já ouvi muitos amigos meus fazendo essas ponderações, mas Romualdo, sempre tem um mais. O indivíduo que não crê na graça, que não confia que está consumado, ele sempre vai ter um mais. E aí a religiosidade legalista insiste que é perigoso falar até excessivamente sobre a graça. Que deveria haver certos anteparos, né, para proteger as pessoas da liberdade, né, que a graça gera. Como se o fato de crer na graça levasse o indivíduo a ser um pecador. Pecador a gente não deixa de ser, né? Mas nos levasse a ser pessoas dissolutas por opção, né? Gente que quer fazer o mal, porque sabe que já está perdoado. Não, mano. Se você está pensando também assim, você não entendeu a graça também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem creu, confia e entendeu a graça, não vive para pecar. Não vive para pecar. Você entendeu tudo errado se você entende assim. Tudo errado. Então tem gente que fica pensando, mas essa liberdade que a graça gera pode ser perigosa e a gente precisa de alguns anteparos. Só que o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo confia, não aceita outro tipo de relacionamento senão abrindo espaço para que haja amadurecimento. Até nas relações humanas é assim também. Ou vocês já não viram aqueles relacionamentos tensionados, né, em que um fica cobrando do outro, um fica exigindo fidelidade do outro, um fica exigindo demonstrações de carinho do outro. Há um encontro, há uma tentativa de encontro de contas o tempo todo. Um relacionamento assim não há espaço para amadurecimento, porque as pessoas fazem as coisas de maneira vigiada. As pessoas fazem as coisas porque há prescrições e há penalidades caso o indivíduo ultrapasse limites ou descumpra com aqueles regramentos acordados. No relacionamento assim não há amadurecimento. O que Deus espera dos homens é um relacionamento maduro, mas que só se conquista quando a gente vai entendendo, compreendendo, confiando, se dando. Deus ama assim. E o Sermão da Montanha, ele não deixa dúvidas quanto a isso. De que todo discurso de Deus começa e termina com graça. Hoje a gente foi lá no velório do paizinho do nosso irmão Ivan. Ivan tocou conosco
quando a gente ainda se reunia lá no colégio José Tobias Neto. Um mano muito querido. E eu não pude deixar de pensar, naquele instante ali, que até a morte é graça de Deus. Caio fala sobre isso também, eu já ouvi falar sobre isso. A morte também é graça de Deus. Imaginem vocês, seres caídos, vivendo num mundo caído, com gente com toda sorte de doenças emocionais, psíquicas, com gente boa e gente ruim. Imaginem vocês vivendo num mundo assim para sempre. Imaginem. Imaginem, por exemplo, um mundo em que ninguém morresse. Imagine você ter que viver com Hitler, com Idi Amin Dada. Imagine você ter que viver com um facínora, um bandido cruel, um assassino cruel. Imagine que não existisse morte. A morte é graça. Se não houvesse morte, a vida seria um inferno. Se não houvesse morte, a vida seria um inferno se ninguém morresse. Até a morte é graça. A morte é graça para aqueles que estão num leito. A dor é tanta, o sofrimento é tanto, o desamparo é tanto, que a coisa que o indivíduo mais pede é a morte. Até a morte é graça. E um dia você vai entender que não houve nada que não tenha sido graça na sua vida. Eu espero que chegue esse dia em você. Um dia você vai entender que não houve nada que não tenha sido graça. Até o que mais doeu foi graça. Até o que angustiou você mais foi graça. Até o que deixou você mais aflito foi graça. Até o que deixou você mais sem chão foi graça. Até a falência foi graça. Até a perda foi graça. Até o desaparecimento daquilo que você mais amava foi graça. Mas tudo só vira graça como bem conscientemente para a minha vida se eu tenho certeza do amor de Deus. Se eu não tenho certeza, eu vou só exacerbar as minhas dores e fazer delas o meu próprio inferno, diário, cotidiano. Tudo só vira graça como bem consciente da vida se houver certeza de que Deus é amor, de que dele só vem bem e não mal, de que todas as coisas vão sempre cooperar produzindo o bem para a minha vida. Todas as coisas. Todas as coisas. Feche seus olhos agora. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor, e que você peça também, para entender de uma vez por todas que raios de favor é esse chamado graça. Por que ela subverte toda a lógica? Por que ela não respeita as lógicas humanas? Por que ela rompe com todas as equações que a gente constrói no intelecto? Por que ela não obedece às lógicas da troca, da barganha? Por que ela é assim, tão violenta? Porque ela desfaz em nós, em nosso coração, em nossa consciência, toda a lógica construída há anos. Deus, muito obrigado por esse
Sermão da Montanha. Esse episódio da vida do Senhor que ficou registrado, claro que com as nuances humanas próprias e talvez com as intervenções também humanas peculiares, mas que nos chegam como uma verdade maravilhosa, libertadora, que manifestam um Deus que a gente não conhecia, posto que nos foi apresentado um Deus que nos sufocava, que nos oprimia, tamanha a sua santidade, grandeza, poder. Um Deus manietador de homens, um Deus controlador, dominador, um Deus masoquista no seu controle, um Deus que se aflige com as vicissitudes humanas, com as fragilidades, com os equívocos dos homens. Um Deus que se deixa atingir com os meus erros. Foi-me apresentado um Deus que é do meu jeito, a minha cara. Foi-me apresentado um Deus suscetível a todas as emoções humanas. Um Deus que eu precisava andar com todo cuidado, pisando em espinhos, em ovos, para não magoá-lo. Um Deus com uma profunda síndrome de insuficiência. Um Deus narcisista. Um Deus dependente do carinho humano. Mas obrigado, porque neste sermão e em toda a sua vida, o Senhor Jesus nos mostra um Deus que se relaciona com os homens pela graça, pelo que Deus oferece, pelo favor de Deus, e que não conta com minhas virtudes, que não conta com os meus feitos, e que nessa relação só depende que eu confie, que eu creia para o meu próprio bem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, apesar da nossa falta de fé em muitos momentos, o Senhor tem nos ensinado a cada dia a confiar, a acreditar, a nos entregar em Tuas mãos, sabendo que tudo é graça do Senhor. Muito obrigado. Liberta aqueles que ainda não entenderam, Jesus. Que essa palavra chegue como uma verdade libertadora, que liberte as consciências, o coração. Que esta pessoa saia daqui leve, livre. Livre para ser, para amar, para ser discípulo. Livre. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Manos, Deus abençoe você. Eu queria muito que você continuasse a ler sobre a graça, a ouvir sobre a graça, a ver vídeos sobre a graça, para que você fosse tornando a sua existência mais leve, menos tensionada. Quando você começar a compreender o que é a graça de Deus, o que é esse favor imerecido de Deus para a sua vida, você vai ver como tudo se torna mais simples. Como tudo se torna mais simples. Se torna simples em todos os aspectos. Nas soluções que você precisa dar à vida, nas escolhas que você precisa fazer, nas decisões mais cruciais. Se você entender
a graça. Você vai se relacionar com graça com o próximo. Tudo que você fizer na vida vai ter a graça como árbitro. E você vai viver uma vida muito menos tensionada. Tá bom? Deus abençoe. A gente tem um lanchinho aqui. Tem muita coisa, viu? Eu queria convidar você a participar conosco. Que Deus os abençoe. Sábado que vem estaremos de volta aqui, em nome de Jesus, tá bom? Boa noite a todos.